Pronto, pessoal, vou começar. É o seguinte. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo à apresentação do meu livro. É a primeira coisa. Em segundo lugar, vou falar um bocado sobre ele. Em primeiro lugar, como é que ele surgiu? É a primeira pergunta. E é fácil de responder essa pergunta. Ele surgiu sem que eu estivesse à espera que ele surgisse. Porque o início do livro está aqui, nestas folhas. Estava distribuído por vários cadernos e este aqui é o início do livro. Se vocês pegarem nestas folhas e lerem as primeiras linhas, provavelmente vão reconhecer do início do livro, que é exatamente assim que ele começa, com algumas diferenças. E agora, porquê é que eu escrevi desta forma? Tem um bocado a ver com a minha visão do que é a arte e qual é que é o objetivo da arte. Dois objetivos principais, a meu ver. Passar uma mensagem, que eu acho que está lá, tem a ver com a religião e o impacto que a religião tem na sociedade. Em segundo lugar, e para mim tão importante como a mensagem, é causar uma reação emocional. E não interessa se é boa ou se é má, é causar uma reação. A arte não é suposto ser bonita, um quadro não tem que ser bonito para ser considerado arte. Porque é que, por exemplo, vocês vão a um museu e vêem um quadro exatamente pintado, por exemplo, supondo que isto aqui era um quadro num museu, todo branco. As pessoas iam dizer, como é que vocês consideram isso arte? É um quadro em branco. Mas, no entanto, é impossível ficar indiferente a um quadro branco. Alguém pegou nele e expô-lo em branco. E era isso que eu procurava no meu livro, era que não causasse indiferença a ninguém. Este livro não podia ser indiferente, não podiam pegar nele e achar, ok, mais um livro. Não. Este é um livro que fala sobre a religião, que só por si só é um tema extremamente polémico à partida. E, em segundo lugar, foi escrito de maneira a que não fosse bom dia. Eu chegar lá, bom dia. Um bom dia é uma frase que é neutra, não causa nenhuma reação a nenhuma pessoa. Agora, ele foi escrito de maneira a que uma pessoa não conseguisse ficar indiferente a ele. Agora, o porquê deste tema? Outra boa questão. Como podem ver, o livro começou escrito num papel. E este papel era só para mim. Era suposto só ser eu a lê-lo. Só que depois as páginas foram-se amontoando umas nas outras e eu passei aquilo para o computador. No fim de ler tudo, tinha cerca de 20 e poucas páginas A4. Decidi, bem, vou mandar isto para uma editora. E a resposta da editora foi: o livro tem potencial de edição, mas está um bocado pequeno. 24 páginas, para aí. E então o que é que eu fiz? Peguei nele e escrevi o dobro das páginas. Voltei a enviar e eles disseram: sim senhora, vamos publicar o livro. Agora, tema. Vamos abordar um bocado de tema. Eu vou tentar que não seja diretamente sobre a religião, mas vou abordar o tema de outra forma. Que é, eu quero que vocês compreendam um bocado como é que funciona a natureza humana e como é que funciona a mente humana. E a partir daí vão chegar ao tema. E é muito simples. Cada um de nós tem um conjunto de crenças, valores e convicções que usa para analisar o mundo. Ou seja, as minhas crenças e as minhas convicções vão diretamente influenciar a maneira como eu interajo com as outras pessoas e a maneira como eu vejo o mundo. E então vamos tentar analisar a utopia de uma pessoa, a utopia de um homem, que vê completamente a realidade, vê completamente como é que o mundo funciona e percebe exatamente como é que tudo funciona. Eu até vou aqui fazer um desenho. Não, um desenho. Não sei se isto está a escrever. Vamos supor que isto aqui são os nossos valores, crenças e convicções. Isto aqui é o nosso ser, é aquilo que nós somos. E deste lado vou colocar as nossas ações e as nossas observações. Observações. Isto aqui é a nossa ação.
Pronto, e agora vamos analisar um homem que vê completamente a realidade. Vamos supor que ele vê a verdade. A verdade é uma coisa que até pode existir, objetivamente, mas que não pertence a ninguém. Ou seja, ninguém possui a verdade completa. Mas se isso pudesse acontecer, esta pessoa ia agir e observar o mundo exatamente como ele é. Exatamente, sem nenhuma alteração. Mas isso não acontece, porque todos nós temos valores, crenças diferentes. E agora podemos pegar em duas falácias da mente humana e de como é que elas funcionam. Em primeiro lugar, viés da confirmação. E o que é o viés da confirmação? É todas as nossas observações e todas as nossas ações vão confirmar as nossas crenças. E o que é que isto quer dizer? Vamos supor que eu acho que tenho uma doença. Acho que tenho uma doença e eu até sei que doença é que eu acho que tenho. E vou procurar na internet sobre essa doença. E chego à conclusão que essa doença tem um conjunto de sintomas. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a ver todos os sintomas em mim próprio, porque eu quero confirmar a minha crença inicial. Esta aqui é a primeira. E a segunda é dissonância cognitiva, que é uma resistência interna que nós sofremos quando as nossas ações e as nossas crenças não correspondem uma à outra. O que é que isto quer dizer? Vamos supor que eu não gosto de uma pessoa. Eu não gosto de uma pessoa, mas essa pessoa pede-me que eu faça qualquer coisa por ela. E eu, lá está, nos meus valores disso, eu ajudo as pessoas. Ajudo essa pessoa. E o que é que tem de acontecer? Ora bem, a minha convicção é, eu não gosto desta pessoa. Mas a minha ação é, eu ajudei esta pessoa. Ou seja, há aqui uma contradição uma da outra. O que é que tem de acontecer? Nós não podemos mudar a nossa ação. Então, o que muda é a nossa convicção. E a convicção passa a ser, eu não gosto desta pessoa, mas se calhar até gosto, porque fiz algo por ela que não faria. A partir daqui, vamos começar a analisar como é que surgiu a religião. Nós temos uma tendência natural para querer explicações. Nós queremos algo que explique o mundo, queremos perceber porque é que aqui estamos, qual é que é o nosso propósito. E se recuarmos milhares de anos, chegamos a um ponto em que não havia explicações para nada. Não sabíamos porque é que chovia, porque é que trovejava, não sabíamos dar explicação a nenhuma causa natural. E então precisávamos de algo que explicasse isso de maneira simples. Porque nós não conhecíamos a matemática, não conhecíamos a física e não conhecíamos nada do método científico. Uma explicação simples seria criar um Deus, lá está, um ser divino, com a capacidade de causar todos esses fenómenos. É o ponto 1. Em segundo lugar, vamos analisar isto de outra perspectiva, que é o seguinte: será que nós fomos sempre civilizados como somos hoje? Civilizados. Será que fomos sempre assim? Não, porque no passado nós não tínhamos a abundância que temos hoje. Não havia alimento para toda a gente e era difícil sobreviver nessas condições. E há casos em que, dentro da nossa espécie, dentro dos seres humanos, matávamos uns aos outros. Porquê? Para anular a competição por alimento. Quanto menos gente houvesse, mais alimento havia para toda a gente. Toda a gente podia sobreviver. Mais tarde, chegámos a um ponto em que percebemos que se nos uníssemos todos, em comunidade, conseguimos criar condições para que todos sobrevivessem. E nós hoje atingimos um ponto em que estamos no topo da cadeia alimentar. E por que será? O que é que nos distingue dos outros animais? Não é inteligência, porque a inteligência, os outros animais são inteligentes também. O que nos distingue dos outros animais é a imaginação. A capacidade de criar algo que não existe. E então nós chegamos a um ponto em que somos uma criação da natureza e ao mesmo tempo somos criadores. Porque nós temos a capacidade de criar e de inventar novas coisas. É isso que nos deu vantagem na cadeia alimentar e no processo como funciona a natureza. Por outro lado, somos a única espécie que consegue criar o conceito de um Deus, o conceito de uma religião. Porque será,
lá está, mais uma vez, porque o que nos difere das outras espécies é a imaginação. Outro motivo, somos a única espécie que consegue conceitualizar a sua própria finitude, a sua própria morte. Nenhuma outra espécie tem consciência de que um dia vai deixar de existir, nenhum outro animal. E lá está, o que eu digo no livro sobre isso é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Essa capacidade que nós temos. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque conseguimos proliferar em relação às outras espécies. Não temos nenhum oponente, não temos nenhum predador, zero. Em segundo lugar, porque andamos todos um bocado perdidos. Não sabemos qual é que é o nosso propósito, não sabemos qual é que é o objetivo por aqui estarmos. E é assim, vocês perguntam-me, o que é que tu achas, qual é que é a razão de nós aqui estarmos todos? E a minha resposta é, não sei, mas não preciso de saber. E eu vou-vos dar um exemplo. Existe um mito, que é o mito de Sísifo, que supostamente era o mais inteligente de todos os mortais. E era tão inteligente que, a dado momento, começou a ser um desafio para os deuses. E os deuses quiseram castigá-lo. E o que fizeram foi, puseram-no, durante toda a existência dele, a empurrar uma pedra, montanha acima. E quando ele chegava ao topo da montanha, tinha que largar a pedra e a pedra voltava a escorregar para o início. E voltava a repetir aquilo eternamente. E ele era inteligente e percebeu que o que eu faço aqui não tem absolutamente propósito nenhum. Isto aqui é um castigo que me puseram e eu tenho que fazer isto consciente de que aquilo que eu faço não tem nenhum objetivo. Como é que eu vou resolver este problema? Como é que eu vou enganar os deuses? E a solução a que ele chegou é: vou desenvolver um amor por aquilo que faço. Ou seja, vou dar propósito à minha falta de propósito. E eu acho que é isso que nós temos que fazer um pouco. É perceber que não existe nenhum objetivo fundamental das nossas vidas. Não existe. E que isso não é uma coisa má. Lá está a analogia do copo cheio e do copo vazio. Temos um copo meio cheio e um copo meio vazio. O pessimista diz: o copo está meio vazio. O otimista diz: o copo está meio cheio. Qual é que é a minha resposta a isso? É: o copo está meio cheio e meio vazio. Porquê? Porque o copo está meio cheio, porque nós temos noção que está meio vazio. E agora reparem numa coisa. O valor do copo está no facto de ele estar meio vazio. Porque essa metade, nós podemos lá colocar o que quisermos. Ou seja, se nós quisermos fazer do nosso propósito colecionar selos, é um propósito extremamente válido. O que é que acontece com a religião? E lá está, eu não critico. Muitas pessoas preenchem a vida delas com um desígnio superior. Lá está, um desígnio de um Deus. Se é uma coisa má, se é uma coisa boa, para essa pessoa provavelmente é uma coisa boa. Eu acredito profundamente que a religião, em termos individuais, para uma pessoa, pode levá-las a vidas mais felizes e a serem pessoas melhores. Se é uma coisa má, eu acho muito sinceramente que sim. Em termos de sociedade é uma coisa má. E eu no livro, lá está, voltando um bocado ao início, sobre a arte, falar sobre a arte e da reação emocional que ela tem sobre as pessoas, eu no livro tenho algumas frases que podem ser um bocado agressivas para quem as lê. E logo aqui assim numa delas eu escrevi assim: a nossa crença religiosa é uma das mais importantes parcelas na construção da nossa identidade. Num olhar de relance pode não parecer, mas eu acredito que a crença no conceito que é um Deus pode tornar-nos em pessoas que vivem vidas imorais, falhadas, frustradas, reprimidas, conformadas e insatisfeitas. Pessoas que morrerão muito aquém do seu verdadeiro potencial. E a verdade é que eu acredito nisto. Claro que eu escrevi isto de maneira, lá está, a causar uma reação emocional nas pessoas. Mas eu acredito profundamente nisto. Porquê? Vamos começar, por exemplo, por pessoas imorais. Pessoas imorais. Ora bem, a moralidade, em certa parte, advém um pouco da nossa capacidade de nos deitarmos à noite e de julgar o nosso dia. Saber sentir culpa
por as coisas que fizemos de errado. Ora, a religião, em certa forma, é um escape, uma absolvição, uma piedade, uma forma de atribuir os nossos males a uma vontade divina. Foi Deus que assim quis. E então fiz isto porque tinha que fazer. Teve que acontecer desta forma. Lá está. Voltamos a isto. E agora, por exemplo, eu digo muito aquém do seu verdadeiro potencial. Pode causar às pessoas muito aquém do seu verdadeiro potencial. Nós atualmente vivemos numa sociedade em que a nossa religião é o conforto. Nós somos constantemente bombardeados por estímulos, televisão. Lá está, há bocado, ao jantar, estava ali o meu tio a dizer que nós levamos o telemóvel para a casa de banho. É verdade. Por que será? Porque nós estamos tão dependentes de estímulos que não nos conseguimos estar uns minutos que seja sozinhos connosco próprios. Não conseguimos. Tem que haver alguma distração. Tem que haver algo que nos mude de estar sozinhos connosco próprios. E eu, por acaso, no outro dia, ouvi um relato de uma pessoa que experimentou um tanque de isolação. Não sei se já ouviram falar. A pessoa entra dentro de um tanque, está cheia de água à temperatura corporal, e fecham a tampa e, durante esse tempo, a pessoa está ali privada da visão, da audição, porque está dentro da água, do tato, porque está a flutuar na água, ou seja, todos os 5 sentidos. E a reação dessas pessoas, àqueles minutos dentro da água, passado alguns minutos começam a alucinar. E lá está, e sentem uma experiência, é quase sentimentos mistos, porque, por um lado, diz que é das coisas mais assustadoras da vida delas, porque estão ali fechadas, completamente privadas dos sentidos, e naquele momento elas têm que só vir elas próprias, não há forma de fugir. E por outro lado, dizem que foi uma das experiências que mais mudou a vida delas. Ora, vamos pensar um bocado nisto. A nossa dependência por estímulos, a nossa necessidade de não nos ouvirmos a nós próprios. Qual é que é a razão de tudo isto? Lá está, voltando ao início, é a nossa falta. O universo não nos deixou um propósito escrito. Nós não sabemos qual é que é o nosso objetivo último. E então precisamos de algo que nos extraia de tudo isso. E eu acho isso algo normal. Nós temos necessidade disso. Agora, voltando à religião, há outro motivo que eu falo no livro para a necessidade religiosa. E é a nossa proximidade com esse conceito que é a morte. Nós sabemos que um dia vamos morrer e que um dia tudo vai acabar. E como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com a nossa mortalidade? Muitas pessoas recorrem à religião. Ao saberem que quando morrem, não acaba ali, continuam a viver. E eu digo-vos já que eu não acho que seja todo mentira, mas de outra forma. Ou seja, eu acho, para mim, quando morrermos é o fim, acabou ali. Mas eu não acho que isso seja uma coisa má. Pelo contrário, eu acho que é isso que nos dá sentido à vida. Nós temos sentido porque não existe um sentido último para nós próprios. E nós, sabendo que um dia vamos morrer, dá-nos um sentimento de urgência. Nós sabemos que temos esta vida e é tudo o que temos, não há nada mais. E então temos que viver o que temos para viver. Vamos agora pensar de outra forma. Do ponto de vista biológico, aquilo que nós somos é animais. E nós temos 2 objetivos: sobreviver e reproduzir-nos. São esses 2 objetivos. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O nosso corpo não quer saber dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos fazer, das nossas ambições. O nosso corpo quer 2 coisas: sobrevive e reproduz-te. E isto, no passado, funcionava muito bem. Porque no passado, como nós estávamos constantemente sob ameaça, existia uma pressão da evolução para nós agirmos. Ou seja, nós vivíamos, supondo, numa selva, sabemos que a qualquer momento um monstro
um monstro, um tigre, saía do meio das plantas para nos comer. E hoje isso não se passa. E então é muito difícil para nós levantarmos da cama de manhã, porque não existe essa pressão evolutiva. Nós vivemos confortáveis, não temos predadores diretos, e então nós pensamos, porquê é que nos vamos levantar hoje de manhã? E muito disso tem a ver com a maneira como nós somos condicionados pela sociedade. Ou seja, se pegarmos naquelas duas coisas, o que nós somos e aquilo que fazemos, podemos pôr aqui assim uma coisa à volta de tudo isto. É a base de tudo isto. Que é a nossa biologia, a maneira como evoluímos, evolução, e a maneira como somos influenciados pela sociedade. São estas três coisas. A biologia já falei sobre ela, a evolução também já falei sobre ela, falta falar sobre a maneira como somos condicionados pela sociedade. E vamos pensar um bocado nisso. O que é que interessa à sociedade para funcionar bem? Para a sociedade funcionar bem, interessa, em primeiro lugar, que as leis se respeitem. Ponto 1. Em segundo lugar, interessa que as pessoas não sejam felizes. Porque se as pessoas não forem felizes, vão viver toda a vida delas à espera da felicidade. E vão achar que a felicidade está sempre no futuro. Quando eu tiver este emprego, quando eu ganhar este dinheiro, finalmente vou ser feliz. Quando eu tiver este carro, quando eu tiver esta casa, quando eu tiver esta mulher, quando eu tiver estes filhos, finalmente vou ser feliz. E isto, lá está, não tendo aquela pessoa evolutiva que nós tínhamos no passado, funciona bem. Porque nós temos uma determinada narrativa social. Supondo que é isto. Isto aqui é a média de toda a gente. Nascemos aqui. O ponto de maior potencial. Temos a nossa vida toda pela frente e somos quase uma folha em branco. Não temos praticamente crenças nenhumas, não temos convicções nenhumas, não temos valores nenhuns. Temos o nosso potencial. Temos a nossa genética. Lá está. E a partir dali, nós vamos crescendo. E assim crescemos, nós recebemos uma influência externa. Os nossos pais e lá está a sociedade em que estamos inseridos. É assim que a religião se mantém. Esses valores são transmitidos quando nós somos extremamente receptivos, queremos perceber o mundo. Somos uma esponja. Tudo o que nos dizem é aceite, porque nós não temos respostas nessa altura. Não temos ferramentas para criticar aquilo que nos dizem. E então, nessa altura dizem-nos, nessa altura, todos somos idealistas. Queremos ser escritores, músicos, pintores, etc. Atores, não interessa. Mas dizem-te, provavelmente não vais conseguir ser isso. Então, mais vale pensares em algo que te dê dinheiro, porque isso vai-te fazer feliz. Vais poder comprar todas estas coisas e a partir daí vais ser feliz. E então, neste ponto, vou passar para outra forma de ver o mundo. Por exemplo, a filosofia oriental começou 2000 anos antes do cristianismo, antes da religião católica, que é a mais predominante em Portugal. E começou com a história de um senhor chamado Buda. Não sei se alguém conhece a história, mas Buda foi um rei que cresceu num palácio. E o pai disse, o meu filho nunca vai saber o que é o sofrimento, nunca vai saber o que é a dor, eu vou-lhe dar tudo o que ele precisa. Tudo o que ele quiser ter, eu vou dar. Ele não vai saber o que é pobreza, não vai saber o que é fome. E Buda cresceu dentro do palácio, sem nunca sair do palácio. Mas um dia ele decidiu, não, o mundo não é isto, eu sei que o mundo não é isto aqui dentro. Então decidiu fugir do palácio. E quando fugiu do palácio, viu pela primeira vez pessoas na rua, viu pela primeira vez pessoas a passar fome, viu pela primeira vez pessoas a sofrer. Ele não sabia o que era isso. E ele disse, eu vivi a minha vida toda a achar que nada disto existia. Então vou passar para o outro extremo.
Vou passar uns anos na rua, sem nada, sem bens materiais nenhuns. E ele chegou a duas conclusões. A primeira era, o tempo que ele passou dentro do palácio, ele não era feliz. O tempo que passou na rua também não o fez feliz. E então, eis a questão, o que é que nos faz felizes? E a resposta dele foi muito simples. Pense ao contrário. O que é que vos faz infelizes? E a conclusão a que ele chegou é o que nos faz infelizes é a maneira como nos apegamos aos nossos desejos. Ou seja, nós temos uma determinada ambição que achamos que nos vai fazer felizes. E a maneira como nós nos apegamos a ela, se um dia ela não funcionar e se um dia não alcançarmos isso, vamos estar toda a nossa vida atrás de algo, não atingimos e durante todo o processo somos altamente infelizes. Ou seja, os nossos desejos são a causa da nossa infelicidade. E o que é que ele nos propõe? O que é que ele nos propôs? Duas coisas. Primeiro, não se apeguem aos vossos desejos. Gratitude para com a vossa condição. O momento em que vivem agora, não há razão nenhuma para que vocês sejam infelizes. Nenhuma. Neste preciso momento aqui, nenhum de vocês é infeliz. Nenhum. Em segundo lugar, melhorem sempre aquilo que são. Ou seja, aceitem a vossa condição, mas melhorem sempre o paradigma em que vivem. São estas duas coisas. E eu acho que estes dois ensinamentos, só por si, são melhores que qualquer ensinamento que a Igreja Católica alguma vez trouxe. Por si só. Mas agora vamos pensar na Igreja Católica em particular. Como é que ela surgiu? E lá está, eu no livro cito muito um autor que é Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um autor alemão, filósofo. E ele diz-nos que a religião católica ele despreza completamente e compara a religião católica ao álcool. Porque diz, lá está, o álcool, assim como a religião, é uma distração dos nossos sentimentos, é uma distração daquilo que nós realmente sentimos. É uma cortina de fumo. Está tudo bem, não te preocupes, está tudo bem, deixa de ficar assim. Não mudes nada. E nessa perspectiva, ele diz que a religião católica surgiu por dois motivos. As pessoas que não conseguiam atingir os bens que nos causavam satisfação, como por exemplo a criatividade, a inteligência, a cultura, a sexualidade, criaram uma religião que nutria um grande apreço por as pessoas, pelos fracos. Eles chamavam-os fracos. Porquê? Porque se elas não atingiam eram pessoas fracas. Então o que é que eles fizeram? Ora bem, vamos aqui arranjar uma lista de pecados e vamos fazer com que ninguém os faça. Porque se eu não consigo atingir estas coisas que levam à elevação humana, a cultura, a criatividade, etc., então vamos glorificar quem não as consegue atingir. Outra coisa que aconteceu foi um aproveitamento económico gigante da nossa necessidade de acreditar. Gigante. E a Igreja Católica está imersa em centenas de escândalos, em centenas de casos de corrupção que passam completamente ao lado de toda a gente. Porquê? O pior cego é aquele que não quer ver. Para terminar, que já falei durante muito tempo, continuando aquela cronologia, vocês nasceram, estão a viver este momento e nós, nesta altura, ainda somos imortais. Somos imortais, não temos nenhum conceito daquilo que é o nosso fim. Mas a verdade é que ele pode chegar a qualquer momento. E eu, quando falei da morte e da necessidade das pessoas de se agarrarem a algo superior a elas próprias, quando falei da religião enquanto algo que nos permite lidar com aquilo que é a nossa mortalidade, disse que concordava de certa maneira com isso. Não concordo por acreditar que existe algo depois, mas concordo na medida em que eu acho que todos nós podemos deixar um legado para trás.
e a nossa vida continua nesse legado que deixamos para trás. Eu comecei a deixar o meu ali, naquele livro. Está ali. E é isso. Muito obrigado por terem vindo. Está feito. Não sei se alguém quer fazer perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Ninguém tem dúvidas? Pronto, então é isso. Se quiserem podem ir. Se quiserem vir aqui comprar livros, podem vir. Pronto, agora aquela parte ninguém sabe o que é que há a dizer. É? É verdade, só duas coisas. Aperitivos. Vamos daqui um bocado ao convívio. Eu já passei a folha. Já passou. Portanto, eu falei disto e agora outra coisa. Hoje recebi esta carta de uma senhora. Recebi esta carta de uma senhora de 90 anos. Por acaso é minha tia e vive no Caramulo. E que leu o livro. E é incrível a maneira como uma pessoa pode ter mente aberta. É extremamente religiosa, lá está. A pessoa que escreveu o prefácio do livro também enquadra-se nesta categoria. Claro, um bocado mais culto, porque não se esqueçam que é uma senhora de 90 anos, não é? E a mente aberta é incrível. E o que ela escreveu aqui foi que, de maneiras diferentes de ver o mundo, podem resultar ideias semelhantes. E que ela concorda em grande parte comigo, mas que lá está, tem aquela convicção e eu acho bem que as pessoas acreditem naquilo que elas querem. Lá está a liberdade religiosa. Mas, por outro lado, não influenciem a liberdade das restantes pessoas. E eu acho que a influência da religião na sociedade é demasiado grande. E tem um impacto demasiado grande. Vejam as notícias. Não é preciso dizer mais nada. Vejam as notícias.